I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Mais uma semana, né, de aulas, nosso mês de junho, hoje, dia 8 de junho, segunda-feira. Olha como é que a tia tá, toda no clima, né, junino, certo? E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa na página 179, isso mesmo, página 179. Então, estão esperando o quê? Peguem os livros de vocês para darmos continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre encontro consonatal. Sabe o que é um encontro consonatal? Sabe o que é uma consoante? Pois encontro consonatal é o encontro de duas consoantes na mesma palavra. Olha que legal, vamos lá. Encontro consonatal. Encontro consonatal é a sequência de dois ou mais fonemas consoânticos em uma mesma palavra. Resumindo, são duas consoantes ou mais em uma mesma palavra. Lembrando que elas têm que estar juntas, certo? Nós temos aí alguns exemplos para vocês observarem, né, o que é esse encontro consonatal. Vamos lá. Distribuir. Nós temos aí o TR, tri. Degrau, GR. Madrugada, DR. Placa, PL. Estrela, ST. Bíblia, BL. Procedimentos, PR. Prazer, PR também, certo? Tia, só existem essas palavras aqui com encontro consonatal? Esse aqui são apenas exemplos. Dentro da língua portuguesa nós temos uma infinidade de palavras que contém o encontro consonatal, certo? O encontro consonatal é o encontro de duas consoantes na mesma palavra, certo? Vamos lá. E dentro das palavras, né, do encontro consonatal, nós temos as palavras que separam, o encontro consonatal que separa e os inseparáveis que ficam juntinhos. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Os separáveis ocorrem em sílabas diferentes. Se eles estão em sílabas diferentes, eles estão separados. Vamos lá. Apto, nós temos apto. Submeter, submeter. Vejam que o encontro consonatal está separadamente até na pronúncia quando eu falo. Digno, incógnito, absoluto, admitir, etnia. Tia, só existem esses encontros separáveis? Não. Aqui são apenas alguns exemplos, nós temos outros. Os inseparáveis, vamos lá, ocorrem na mesma sílaba. Então, se eles estão na mesma sílaba, quer dizer que eles estão juntos, estão inseparáveis, certo? Vamos lá. Braço, braço, flores, ciclo, quizá, só uma sílaba. Esse lambida aqui, lambada, esqueceram alguma letra, né? Pneu, psil. Dentro da língua portuguesa, nós temos o encontro consonatal e os dígrafos, que não são a mesma coisa, que tem o diferencial. Vamos ver o que é dígrafo. Dígrafos, o dígrafo, na verdade, chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema. Percebam que lá no encontro consonatal nós temos duas consoantes, mas nós temos dois sons. Placa, eu falo PL. Quando eu falo braço, eu falo BR, certo?
Já o dígrafo, nós temos 2 fonemas, 2 letras, para representar um único fonema, certo? É até aquela questão quando nós estudamos o fonema, né? Porque tem palavras que têm mais letras e menos fonema, por causa dos dígrafos. Vamos lá, observe os principais dígrafos. CH, nós temos o som de X, então nós temos um som com 2 letras. LH, NH, SC, S cedilha, XC, RR, SS, QU, GU. Tia, mas não é 2 consoantes? 2 consoantes é lá no encontro consonatal. Aqui são os dígrafos. Pode ser 2, no caso, 2 consoantes, mas pode ser uma consoante e uma vogal. No caso aqui, o QU e o GU. Nós temos também o AM ou AN, campo. Lembram que lá no fonema o A, ele vai ser nasal, então ele vai ser o A com acento. Então o N não vai contar, por isso que é mais letras e menos fonemas. EM ou EN, IM ou IN, OM, ON, UM ou UN. Vamos ver aqui algumas pronúncias dessas palavras. Chácara, malha, ganha, descer, nasça, exceção, carro, massa, quis, guerra, campo, vento, limpo, onda e tumba. Percebam que lá no campo, vento, limpo, onda, tumba, nós temos aparentemente duas consoantes. Mas, como vocês sabem, a pronúncia é um nasal. Vamos lá, campo. Você não fala o MP. Você fala campo. Vento. Então é o E que vai ser nasal. Limpo, onda e tumba, certo? Então vamos classificar a diferença entre encontro consonatal e dígrafo, que não é a mesma coisa. Encontro consonatal é o encontro de duas consoantes na mesma sílaba ou mais, pode ser até mais. E o dígrafo é o encontro de duas letras para representar um único som, certo? Então, dentro do encontro consonatal, eu vou falar as duas, mesmo que elas estejam juntas ou separadas. Vocês viram exemplos de encontro consonatal separáveis e inseparáveis. Já os dígrafos, nós temos duas letras representando um único som. Quando eu falo chapéu, eu falo C e o H, eu falo o som de X, chapéu, certo? Então eu tenho o CH, porque chapéu é escrito com CH, eu tenho duas letras representando um único som. Chapéu, chapéu, o som é de X, certo? Quando eu falo uma palavra sem ser com X, CH, quando eu falo... Já tem muitas aqui, eu vou procurar uma que não esteja aqui. Vou lembrando aqui enquanto nós vamos falar. Aí vamos lá. Nesses exemplos, a segunda letra, H, C, cedilha, R, S, U, N e M, são chamadas de letra diacrítica. Tia, mas o que é uma letra diacrítica? Vamos lá. Se combina com a primeira para lhe dar um valor fonético diferente, originando o dígrafo. Vamos lá. O que é diacrítico? É aquela letra que não é pronunciada. Nós chamamos de dígrafo. O que é diacrítico é aquela palavra que não é pronunciada. Quando eu falei chapéu, CH, chapéu, mas eu não falo o H. O CH combinados, o H vai ser
No caso aqui, a consoante diacrítica. Por quê? Porque eu não irei pronunciá-la. O CH tem o som de X, certo? Então, o que é diacrítica? É aquela letra, aquele fonema, né, que não é pronunciado na fala. Vamos lá. Mesmo que sejam compostos de duas consoantes entre aspas, os dígrafos não representam um encontro consonatal. O mesmo vale para palavras como samba, renda, findo, pois as letras M e N formam dígrafos com a vogal, que as antecede. Lembram lá na aula de fonema, quando nós estudamos, quando eu falo samba, eu não falo o M vai dar apenas um som nasal à vogal que antecede. No caso, samba, samba, eu não falo o M. O M vai ser a letra diacrítica. Por quê? Porque ela não é pronunciada. Olha como é fácil. Vamos lá. Na fala, em certas variantes linguísticas, como vocês sabem, a língua portuguesa, nós temos a língua padrão. Então, as falas que não obedecem às regras gramaticais, nós chamamos de variantes da língua. É errado, professora, falar uma variante quando há comunicação, não há erro, certo? Então, o que está sendo é apenas uma variante da língua portuguesa, da língua padrão. Então, não é que é errado, é uma variante da língua, certo? Beleza? Lembram lá do preconceito linguístico? Vamos lá. Alguns encontros consonatais tendem a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal. Principalmente aquelas pessoas mais antigas. Algumas pessoas, né, devido à baixa escolaridade ou à forma mesmo como foram criados, a região, eles falam acrescentando uma letra. Vamos lá ao exemplo. Nós temos a forma culta, que é a forma padrão da língua portuguesa. Nós temos advogado, o D é um D mudo. Advogado. Absoluto e pneu. Isso acontece só nessas palavras? Não, são apenas exemplos. Vamos lá. A forma variante oral é quando você fala. O nome advogado, algumas pessoas chamam advogado. Vamos lá. Quando se coloca o E, advogado, você chega a pronunciar, né? Então fica dentro, né, da separação de sílabas, aumenta uma letra. Absoluto chama-se forma oral absoluto. Pneu, pneu. E por aí nós temos outras palavras que nós pronunciamos uma letra a mais. Na fala ocorrem também alguns registros diferentes da norma padrão para os encontros em que a segunda consoante é L. Nessas variantes linguísticas substitui-se o L por R. Vamos aqui em alguns exemplos. Bicicleta. Quando você pronuncia bicicleta, a variante, algumas pessoas, né, pronunciam bicicleta. Blusa, brusa. Clima, clima. Bloco, broco. Flamengo, flamengo. Quem nunca, né? Vamos lá. Essa troca pode ser inadequada dependendo da situação. Então, se vocês vão fazer um texto, uma produção que vocês estão sendo avaliados, vocês não podem escrever de forma errada. Até porque vocês estão aprendendo a escrever, né, a pronunciar, a falar de forma correta. A forma padrão, que é ensinado na gramática, no livro de vocês de língua portuguesa. Então, não é aceitável. Tia, mas por que a senhora falou no começo que o que não for a forma padrão vai ser variante? A variante é aceita dentro, né, das falas, mas da escrita, quando você está sendo avaliado, você tem que escrever da forma correta. Beleza? Vamos lá.
não impede a comunicação entre as pessoas. Então, dentro da língua, dentro, né, da sociedade, quando há comunicação entre duas pessoas ou mais, não tem erro. Se eu consigo me comunicar, se eu consigo interação social, não é erro, certo? Fique claro, isso não impede a comunicação. Então, é uma variante da língua padrão, certo? Aí vamos lá na divisão silábica. A divisão, quantas vezes você abre a boca para pronunciar as palavras. Vamos lá. Como consequência de tudo que vimos até agora sobre fonética, sobre som, chegamos às regras de divisão das sílabas. Usamos o hífen para indicar a separação de sílabas. Isso também a professora já falou. Quando você vai separar sílabas, no caso, bra, hífen, só, certo? Pra, hífen, to, prato. Cama, ca, hífen, ma. Então, quando você for separar sílabas, você tem que utilizar o hífen, aquele tracinho. Agora, quando vocês forem reconhecer quantas letras e quantos fonemas há em uma palavra, o fonema, ele é em barras, ele é separado entre barras, ok? Fonema, barras, sílabas, hífen, ou sílabas, hífen, fonemas, barra, certo? Para não confundirem. Vamos lá. Não separamos as letras que representam ditongos e tritongos. Isso nós já vimos também em aulas anteriores, que não separamos o ditongo e tritongo. Então vamos lá, um exemplo: caixa, cai, chá. Então vocês não podem separar ditongo. Tritongo, Paraguai. O guai, lá tem o tritongo, né? Vogal, semivogal, vogal, semivogal. Então não se separa. Outra regra: separamos o ditongo do hiato. Lembrem-se que eu falei da regra geral da língua portuguesa. Não existe dentro de uma sílaba duas vogais. Quando isso acontece, uma é vogal e a outra é hiato. Então nós separamos, ok? Vamos lá, exemplo: meio, meio, boi, a, dá. Então, quando houver, essa aqui nós temos o ditongo estão juntos. Boi, o a, no caso que é o i e o a. O i, vogal, e o a, hiato. Então, eles separam-se. Vamos lá, separamos os dígrafos. Sabem o que é dígrafos? Acabei de falar o que é dígrafo. É quando nós utilizamos duas letras para representar um único som. Vamos lá. RR, SC, S cedilha, XC. Exemplo: carro. Separamos o RR. Mas, sa. Separamos o SS. Nas, C. Separamos o SC. Des, só. Separamos o S cedilha e excd. Separamos o X, né, do C, ok? Legal? Então, separamos os dígrafos. Então, se você observou que na palavra tem um dígrafo, separa. Vamos lá, outra regra. Não separamos os dígrafos LH, NH, CH, GU, QU. Ou geralmente eles vão estar no final ou no começo, né, das palavras. Não é sempre que isso acontece, mas geralmente vocês vão encontrá-los assim. Vamos lá. Malha, linha, chave, guerra, querer. Percebam que geralmente elas estão no começo, esses dígrafos, ou no final da palavra. Então, esses aqui, eles são separados.
Separamos as vogais dos hiatos. Separamos o ditongo, quando tem o ditongo, duas, vogal, semivogal, aí separamos o hiato. Esse aqui é diferente, não é o mesmo. Esse aqui nós separamos as vogais dos hiatos. Então não tem, né? Caído, baú, saúde, ok? Separamos a vogal do hiato. Lá é o ditongo do hiato, diferentes. Eu fiz assim, diferentes, mas é diferente. Vamos lá, outra regra. Não separamos os encontros consonatais que iniciam as palavras. Então, se é encontro consonantal, é encontro de duas consoantes na mesma palavra. Iniciando, vamos lá. Pneumático. Então, esse pneu, se está no começo, né? O encontro consonantal P-E, o P-N, nós não separamos, deixamos juntinhos. Gnomo psicológico. Então, se o encontro consonantal inicia as palavras, eles não separam. Regra. E por último, nossa regrinha, na divisão silábica não consideramos os elementos que formam as palavras. Prefixos, radicais e sufixos. Vamos lá, desatento, transatlântico. Então, o que ele diz? Que na divisão silábica não consideramos os elementos que formam as palavras. Prefixo, pre, antes da palavra. Radical é o, vamos dizer, o esqueleto, é a parte principal da palavra. E o sufixo, que é depois da palavra. Então, isso não impede a divisão silábica, certo? E por hoje encerramos mais uma aula de língua portuguesa, mais uma segunda-feira concluída, graças a Deus. E vou deixar com vocês uma atividadezinha para vocês praticarem o que é que vocês entenderam por encontro consonantal, dígrafo, vogal diacrítica e também na questão da separação, né, das sílabas, certo? Utilizar as regrinhas para poder memorizar, certo? Vamos lá. A atividade que vocês irão fazer, ela começa na página 181, a página que a gente está, e ela vai até a página 183. Ela é bem pequena, mas eu quero que vocês prestem atenção, voltem nas regras. Se por um acaso tiverem na hora do questionário, tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que estarei aqui à disposição sempre de vocês, certo? Bons estudos, uma ótima segunda-feira, abençoada. Tchau, tchau, beijos.